Sabe o terço, uma das orações mais conhecidas do catolicismo? Pois é, será que ele se baseia numa prática que o próprio Jesus proibiu? Essa é uma acusação bem séria, né? Então hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que está por trás disso. No centro de toda essa polêmica, tem uma frase específica de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. E é essa frase que é usada como o principal argumento contra rezas como o terço. É essa aqui, olha só. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições. Para muita gente, essa instrução de Jesus parece super clara, né? Sem margem para dúvida. Mas será que a história é tão simples assim? Bom, com base nesse versículo, a crítica vem direto ao ponto. Repetir as orações do terço seria basicamente desobedecer um ensinamento claro de Cristo. A acusação é que o terço seria exatamente o tipo de oração que Jesus estava condenando ali. Sabe, uma prática que se preocupa mais com a quantidade de palavras do que com a sinceridade do coração. Só que, para a gente entender isso de verdade, a gente precisa ir mais fundo, dar uma olhada no contexto, na língua original. O que será que Jesus realmente quis dizer com isso? E é aqui que a coisa fica bem interessante. A palavra usada no grego original é batalogésite. E ela não significa só repetição. As fontes mostram que o sentido é outro. É mais como um balbuciar, uma tagarelice vazia. Quase como se fosse um encantamento mágico, sabe? Aquela ideia de tentar manipular os deuses pelo excesso de palavras, como se fosse possível vencer uma divindade pelo cansaço. E essa diferença é a chave de tudo. O que Jesus estava condenando era essa abordagem mecânica, quase interesseira da oração. O problema, então, não era o ato de repetir, mas a intenção vazia, sem fé, que estava por trás. E se eu disser que a própria Bíblia tem exemplos de oração com repetição? Pois é, ela tem. E não é em qualquer momento, não. É em situações de profunda devoção. Vamos pegar o exemplo do próprio Jesus. Lá no Getsêmani, num momento de agonia total, as fontes mostram que ele mesmo rezou repetindo as mesmas palavras por 3 vezes. E olha só no livro do Apocalipse. Lá, descreve os anjos no céu num estado de louvor constante, repetitivo, proclamando a santidade de Deus sem parar, dia e noite. Agora, voltando para o Antigo Testamento, tem o Salmo 136. Ele repete a frase porque o seu amor é eterno, nada menos que 26 vezes, uma vez em cada versículo. É quase um mantra de louvor e confiança. Então, fica claro, né? Os próprios exemplos da Bíblia mostram que a repetição, quando é feita com o coração devoto, com fé, não só é permitida, como pode ser uma forma muito poderosa de oração. E tudo isso nos traz de volta ao verdadeiro propósito do rosário, que muita gente não entende direito. A questão não é a repetição das palavras em si, mas o que acontece na mente e no coração enquanto se repete. A tradição católica, aliás, tem uma analogia muito bonita para isso. Diz que a repetição no terço é como o batimento do coração ou a respiração. Não é o objetivo final, mas é o ritmo que sustenta a vida espiritual, que acalma a mente e permite um mergulho mais profundo na contemplação. Na verdade, o rosário é uma meditação bem estruturada, um método para a gente percorrer os momentos mais importantes dos evangelhos. As orações que a gente fala, as Ave-Marias, elas funcionam como uma âncora. Elas mantêm a mente focada enquanto se medita sobre a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. O Papa João Paulo II, inclusive, deu uma explicação muito poderosa sobre essa prática. Ele a descreveu como uma verdadeira escola de oração. Ele dizia que rezar o rosário é como frequentar a escola de Maria, para a gente aprender a sentir o que Cristo sentia. É uma forma de contemplar a vida de Jesus pelo olhar de quem esteve mais perto dele, a sua própria mãe. É quase como aprender a enxergar Cristo com o coração dela. No fim das contas, a conclusão é que o terço não tem nada a ver com repetições vazias. Pelo contrário, é uma meditação super bíblica e totalmente centrada em Cristo. É uma ferramenta que une o corpo, com as contas na mão, e o espírito, com a meditação, para nos conectar com os grandes mistérios da fé. E isso muda totalmente a perspectiva da pergunta inicial, né? A questão não é se repetir errado, mas como se repete. É usada como um encantamento vazio para tentar manipular Deus ou como um ritmo que acalma a alma para poder contemplá-lo?
Pelo que a gente viu, as fontes sugerem que, longe de ser um problema, a repetição feita com propósito pode ser uma chave poderosa para uma vida espiritual ainda mais profunda.